Hey guys, how are you? Well, in today's video, I'm gonna teach you the 3 ways you can use wish. So we can use wish when we want to talk about desires, regret, and annoyance. And for each of these situations, we use a different structure. So, check it out. E aí galera, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre as 3 formas que você pode utilizar a palavra wish. Então, nós podemos usar o wish para expressar um desejo, um arrependimento ou expressar que você está insatisfeito com alguma situação. Para cada uma dessas situações, a gente usa uma estrutura diferente. Então, é o mesmo wish, mas usado numa estrutura de frase diferente. Bom, então vamos lá, vamos ver como que funciona isso. Confere aí. Bom, uma dica para você é que se você quer melhorar a sua fluência em inglês, conversando com falantes nativos da língua inglesa, você tem a oportunidade de usar o iTalki. O iTalki é uma plataforma online onde você pode acessar e ter à sua disposição professores nativos da língua inglesa para você conversar. Então é bem conveniente, você pode agendar uma aula no horário que você quiser, você pode fazer uma única aula ou 2, uma por semana, a quantidade que você quiser. E aí você vai poder praticar o seu inglês com um falante nativo. Então é muito interessante, é uma oportunidade de você conversar com um nativo sem ter que sair do Brasil. Então é bem conveniente e o valor é bem acessível também. Então eu vou deixar aqui um link aqui abaixo na descrição do vídeo. Se você adquirir uma aula através desse link, você ganha mais uma aula grátis. Então experimenta. Bom, deixa eu mandar um abraço lá para o Rodrigo Novaes, que faz as vinhetas aqui do canal, e eu vou deixar até o e-mail dele aí na descrição do vídeo também, caso alguém precise de vinhetas para um canal do YouTube, são muito legais as vinhetas dele, beleza? Abração, Rodrigo, valeu! Mandar um abraço também para o Rio de Janeiro, me deixaram comentários, pediram para mandar um abraço, então um abração para a galera do Rio, e um abraço também para todos do Brasil, para todos do mundo, a gente tem muita gente em outros países também que assiste o canal, e eu leio todos os comentários que vocês deixam, é que eu não tenho como responder todos, o canal cresceu, então a gente está com muitos comentários todo dia, então é impossível eu responder todo mundo. Então eu escolho alguns para responder, né, para vocês saberem que eu estou aí, eu estou lendo, e eu vou anotando todas as dúvidas e a gente vai fazendo vídeos para respondê-las. Bom, então vamos lá, vamos aprender 3 formas de você usar wish. Bom, a primeira forma de usar é quando você quer expressar um desejo. Então como que é isso? É quando você fala assim em português. Ah, eu queria ter uma casa nova. Eu queria poder viajar pelo mundo. Ou eu queria comprar um carro novo. Então, em português a gente usa essa forma. Eu queria fazer isso. Então, em português a gente usa essa forma. Eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, para expressar um desejo. Em inglês você usa o wish. Vamos supor que eu quisesse falar assim. Ah, eu queria ter mais dinheiro. Quem não queria, né? Então, em inglês você falaria assim, I wish I had more money. I wish I had more money. Então, nessa frase eu estou dizendo que eu queria ter mais dinheiro. Agora, por que ela é assim? É que em inglês eles formam essa ideia usando o wish. Então você fala I wish, que é como se fosse eu queria. E você faz uma segunda frase, que é o I had more money. Então, embora você esteja falando de um desejo que você tem agora, né? Você queria ter mais dinheiro, é agora, é uma coisa que você deseja agora. Você usa o verbo no passado. Então, toda vez que você vai expressar um desejo, o verbo principal da sua frase, com wish, vai ser no passado. Tá? Só que em português a gente normalmente não fala assim, a gente fala eu queria ter, a gente usa na forma infinitiva. Mas em inglês você sempre vai usar dessa forma. Em inglês é mais ou menos assim, é como se eles estivessem dizendo assim, eu queria que eu tivesse mais dinheiro. Então essa seria a ordem que é feito em inglês, que eles pensam em inglês. E claro que em português a gente acaba simplificando, né? A gente não falaria muito assim. Mas só para você entender que quando você usar o wish para expressar um desejo, o segundo verbo, né, o verbo principal da sua frase, vai ser no passado. Bom, então deixa eu dar outros exemplos. Eu quero dizer que eu queria ser mais alto. Então eu digo, I wish I was taller. I wish I was taller. Então tá vendo? Eu queria, I wish, e I was taller.
né? É o ser mais alto. Eu queria que eu fosse mais alto, né? Ao pé da letra seria assim. Então, em inglês, lembra que você vai sempre usar o verbo no passado, como é o verbo ser, então é I was. Uma observação é que você também vai ver, às vezes, a pessoa falando I wish I were taller. Então, usando a forma were do verbo to be no passado, mesmo para I. O que você vai falar? Nossa, mas para I não tem que ser was? Were não é para we, you e they? É verdade. Mas nessa frase do wish, você também pode usar o were. Normalmente eles consideram isso um pouco mais formal, você usar o were do que o was, tá? Mas as duas são corretas. Eu queria estar na praia agora. Como você diz isso? Então você fala I wish I was at the beach now. I wish I was at the beach now. Eu queria poder viajar mais. Então, I wish I could travel more. I wish I could travel more. Eu queria não ter que levantar cedo todo dia. I wish I didn't have to get up so early every day. Eu queria saber a resposta. Então você diz I wish I knew the answer. I wish I knew the answer. Tá vendo? Então o verbo saber, que é know, eu uso no passado aqui, fica knew. Eu queria que nós não tivéssemos que trabalhar hoje. Então eu digo I wish we didn't have to work today. Segunda situação, você pode usar wish para expressar um arrependimento. Então você fez alguma coisa e queria não ter feito. Ou você não fez, mas queria ter feito. Então em português a gente fala assim, eu queria ter ido naquela festa. Eu queria não ter comido tanto. Eu queria não ter bebido tanto. Então são frases comuns que a gente fala para expressar que a gente está arrependido do que fez ou que não fez. Em inglês, você vai usar o mesmo wish, só que a parte do verbo principal vai ser um pouco diferente. Então, olha alguns exemplos. Vamos supor que eu quisesse falar para você assim, eu queria ter ido naquela festa. Então, em inglês eu digo, I wish I had gone to that party. Então, tá vendo? Eu uso I wish e a segunda frase, I had gone. Então, para expressar arrependimento, você sempre vai usar o past perfect. O past perfect é o quê? É quando você combina o had, sempre o had, nunca has nem have, sempre had, mais o particípio do verbo que você está falando. Da mesma forma, quando você traduz no português corrente, a gente simplesmente fala isso. Eu queria ter ido. Nós falamos no presente, mas em inglês lembra que a estrutura é diferente, é uma expressão diferente. Você deve usar I wish I had gone. Só para você entender, é como se eles pensassem assim. Eu queria que eu tivesse ido naquela festa. Tá? Então a ideia da frase deles é como se fosse essa. Vamos ver outros exemplos. Eu queria ter comprado aquele carro. Então você diz I wish I had bought that car. Outro arrependimento comum, hein? Chega na segunda-feira, o cara fala eu queria não ter bebido tanto. Então, em inglês você diria I wish I hadn't drunk so much. Outro arrependimento comum, né? Eu queria ter aprendido inglês antes. Né? Não aprendeu antes, aprende agora. Então, você diria o seguinte I wish I had learned English before. Outro exemplo, eu queria ter estudado para a prova. Aí você diz I wish I had studied for the test. Bom, a terceira situação é que você pode usar wish para expressar que você está insatisfeito. Então você está reclamando que uma outra pessoa tem uma determinada atitude ou faz alguma coisa que te incomoda. Né? Então é como se você estivesse reclamando disso. Então o wish pode ser usado para isso também, tá? Para você reclamar de alguém. Então deixa eu dar um exemplo que fica mais fácil, tá? Olha só. Então vamos supor, tem um cara falando demais ali, eu queria que ele parasse de falar. O cara está falando e está te incomodando, você queria que ele parasse. Então, em inglês eu poderia dizer assim, I wish he would stop talking. Então, nesse caso eu uso would. Esse would é usado exatamente para dar essa ideia, essa intenção que você está incomodado com aquela situação, você gostaria que aquilo mudasse, mas provavelmente não vai mudar. Entendeu? Então, você usa o would para isso. I wish it would stop raining. I wish it would stop raining. Ou você está reclamando do seu vizinho.
Então você fala, eu queria que meus vizinhos ficassem quietos. Então você fala, I wish my neighbors would be quiet. Então a mãe reclamando com o filho, eu queria que você não deixasse suas roupas no chão. Aí você diz, I wish you wouldn't leave your clothes on the floor. Bom, uma mãe real nem falaria isso, né? Já jogava o chinelo mesmo. Bom, enfim. Bom, então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, dá um joinha aí pra gente, deixa sua dúvida ou seu comentário aí abaixo e se inscreva no canal para você receber outros vídeos como esse. E outros vídeos você encontra também no nosso site, o manualdoinglês.com.br. So, see you next class. Bye bye.